Olá, senhores passageiros, você está ouvindo ao doce som da minha voz. Meu nome é Robert Kiefer e sim, temos novos passageiros aqui. Espero eu que tenhamos novos passageiros aqui, porque a gente entrou no Spotify. Lembra que a gente conversou aquela vez? Que, o podcast é nosso e tal. É uma vitória de todos nós, entende? Apesar de que eu, por exemplo, na verdade, eu tô tendo uma derrota aí com essa coisa, porque eu tô tendo que pagar, né? Não sei se vocês não sei se vocês sabem, mas nenhum luxo nessa vida de ser podcaster. Apesar de muitas pessoas ficarem assim, nossa, né? Podcast parece que dá muito dinheiro, né? As pessoas estão com essa ilusão aí, tá todo mundo falando, pô, vou querer começar a fazer um podcast, porque tá parecendo que as pessoas estão ficando ricas, cada dia que passa um novo milionário tá tendo sucesso aí com o seu podcast. Não é de verdade o que tá acontecendo comigo, assim. Eu tô tendo que pagar aí uma quantia de alguns poucos dólares. Só que eu acho que na verdade são centavos, assim, na verdade. Mas é porque o centavo hoje em dia, isso é uma coisa que ninguém fala, né? As pessoas ficam falando, nossa, o real tá tal coisa, mas esquecem do centavo, que faz parecer com que eu tô com a vida ganha aqui. Mas olha só, eu vou converter aqui, ó, converter o real para dólar. Tem várias outras opções aqui, ó, converter real para iene. Isso não existe, isso aqui é uma moeda, eu tenho certeza que isso aqui não existe. Então vamos converter aqui para iene, galera. Converter real para iene. A gente vai... Nossa, gente, aqui, deixa eu explicar primeiro uma coisa. Hoje eu tô meio mal, tá? Hoje eu tô bem mal. Não dormi bem, tive que tomar uns Dorflex pra ver se eu dormia e tal. E assim... Ai, merda, eu odeio quando isso acontece. Sabe o que aconteceu agora? Eu vou explicar, que vocês não estão vendo aqui na tela. Eu fui pra converter um real pra iene, pra gente descobrir uma coisa nova, só que ele tá falando assim, ó, converta iene pra real. Não é o que eu preciso. Mas eu tô com tanta preguiça de mudar isso tudo, que eu vou botar aqui, ó, um iene. Quanto é que é? Converter. 1 iene é 0,0345 centavos. Agora eu quero ver aqui quanto que é 0,5 ienes pro real. Ó, 0,5 dá 0,0172. Aí você pensa assim, pô, então você nem tá gastando tanto dinheiro. Em iene, não. É assim que o jornalismo faz a fake news, entendeu? Fala assim, você vai ver amanhã no jornal, o Robert nem gasta, mentiu no podcast. Por quê? Porque eles converteram para iene. E agora eu vou falar para vocês que iene é uma moeda... Iene moeda, ó, tô pesquisando aqui. Isso é um roubo, né? Porque, sabe o que é? Todos os podcasters que eu ouço, eles sempre me dão um conhecimento no final das coisas. E das contas também. Eu aqui no caso, eu fiz contas, né, tudo com o Google, assim, porque eu sou um poço, as pessoas são um poço de conhecimento, eu sou um poço, aqueles vazio, né, que na verdade é meio contraditória essa visão, né, um poço de conhecimento. Gente, vamos parar, em primeiro lugar. Quando você fala que é um poço de conhecimento, parece que você não conhece as novas tecnologias para se pegar água, sabe? Para com isso, gente. Um poço de conhecimento. Você já pegou água num poço? Eu tô perguntando para você se você já pegou água num poço. Você não me responde porque você... não. Já passei dessa fase de responder as coisas que falam comigo pela televisão. Agora eu não preciso estar aqui no Spotify para brincar de Dora Aventureira de novo. O meu público às vezes é ignorante. Eu tenho que aguentar isso. Enfim, o que eu tô querendo dizer... Puta, eu já esqueci tudo. Que inferno, cara. Deixa eu tentar lembrar aqui o que eu tava falando. Tá acontecendo isso comigo. Eu tô esquecendo um monte de coisa. E eu acho assim, não, vou deixar pra última hora, que de última hora eu rendo melhor. Na última hora. Lembrei, eu tava falando do poço.
Você já... Isso, tá vendo? É porque isso aqui não fica uma conversa, entendeu? Vocês ficam... Eu falo um negócio, vocês ficam quietos aí. Aí eu não consigo ter uma linha de raciocínio, porque pra mim eu tô conversando, mas eu tenho que lembrar que eu tô sozinho no meu quarto. Escuro, frio. Gente, eu achei uma aranha no meu quarto esses dias. Aranha de canto, assim, de quarto. Fiquei orgulhoso porque eu nunca tive, entendeu? Eu nunca tive uma aranha. Alguém sempre tirava antes e tal, porque prova que eu sou adulto, que agora é eu que tenho que tirar minhas aranhas no meu quarto. Quando eu era criança eu tinha medo de aranha, então mamãe sempre tirava as aranhas daqui. Dessa vez eu mesmo me encarreguei de tirar a aranha. Eu disse que quando eu era criança eu tinha medo, mas hora nenhuma eu disse que quando eu cresci eu parei de ter medo. Então o que eu fiz foi pegar um vidro de Axe. Aqui em casa não tem SBP, mas assim, na minha opinião, o Axe ele cumpre a mesma função do SBP. Eu tô falando a sigla certa? Eu odeio sigla. Odeio sigla. Fala o nome, gente. Fala o nome todo. Parece que vocês não sabem o que é o nome. Quer ver, gente, eu vou tentar lembrar aqui no fundo da minha mente o que significa a sigla de SBP. SBP. Descubra o significado de uma sigla. SBP significa Sociedade Brasileira de Psicologia. Bom, então, a gente aqui em casa não... Que inferno, sério que é isso? Não era sobre isso que eu queria falar. Bom, a Sociedade Brasileira de Psicologia não conseguiu curar o meu medo de aranhas e não tem aqui em casa também para um trabalho mais assistencialista da Sociedade Brasileira de Psicologia para melhorar meu medo de aranhas, então eu só peguei o Axe e empanturrei a aranha de Axe, assim, sabe? E ela começou a se encolher e tal. Tipo, não, eu não tenho CC, sabe? Umas coisas assim. Eu tenho 8 pernas, mas eu cuido muito bem das minhas 8 pernas. Eu não tenho CC. Por que o ser humano tá querendo me fazer ficar cheiroso, sabe? Ela não entende os hábitos do ser humano, ela fica puta. Por que você tá fazendo um buraco na camada de ozônio? Sabe? Umas coisas assim. Eu falei que eu não tava bem hoje. Eu falei isso. Pois é, eu não tô bem hoje. Hoje apesar de que aconteceram várias coisas legais hoje. Eu fiquei sabendo que a gente tá no Spotify agora. Eu agora tenho essa musiquinha, né? Tá, gente, olha só. O poço é muito difícil pegar água, é isso que eu tô querendo dizer. Eu posso ser um poço de conhecimento. Eu posso ser. Só que é difícil achar o conhecimento aqui dentro desse poço, entendeu? Você tem que pegar uma corda, um balde, entendeu? Eu não sou lá uma torneira de conhecimento, sabe? É um poço mesmo, assim, um poço daqueles que você cavou sozinho e tem que ficar horas ali naquela corda puxando o balde cheio de água, sabe? Então, sim, eu sou um poço de conhecimento. Deixa eu contar uma coisa. Estamos agora no Spotify. Eu tô pagando aí alguns ienes pra conseguir isso. Ienes esses que eu poderia estar gastando na minha saúde, do meu pulmão e do meu intestino e do meu estômago, e tô gastando pra realizar esse meu sonho aí do ego, né, de estar no Spotify. Eu gosto de estar no Spotify pelo motivo de que, assim... Eu já perdi, eu não gosto desse termo, porque parece que eu tinha uma pessoa, né, na minha casa, em cárcere privado, e eu perdi ela porque veio alguém libertar do cárcere privado. E quem vem libertar essas pessoas, essas minhas namoradas do cárcere privado, nunca é um policial. É sempre um cara que tem o álbum da banda dele no Spotify. Aí ele vai lá, eu toco este rock psicodélico medieval, que mistura um pouco também das influências do samba, que, sabe, eles são muito melhores que eu, assim, nesse sentido de compor rock musical que parece samba. Sabe, é sempre assim. Aí eu perco assim, não perco, né? Mas tem um momento ali que o relacionamento já tá desgastado e tal, e aí as pessoas começam a procurar segundas opções, né? Sem que a outra saiba, e não olha meu Facebook aqui não. Aí para de abrir o Facebook, coloca o celular de cabeça para baixo, pra pessoa não ver se recebeu alguma mensagem, desativa a notificação, essas coisas que todo mundo faz no final de relacionamento.
E é sempre um cara que tem um álbum no Spotify de rap russo, sabe? É sempre uns negócios assim. Eu tô dando vários exemplos aqui, muito específicos. E é sempre isso. Eu não tenho um álbum no Spotify porque, afinal de contas, não sei compor músicas. Porém, eu tenho um podcast no Spotify agora. Então, se isso não servir... Eu não entendi exatamente qual era o ponto que eu queria chegar com isso, não. Bom, o que eu tô querendo dizer é que agora eu tô no Spotify também. Se fuderam, tá ligado? Se fuderam pessoas que roubaram minhas mulheres no cárcere privado aqui em casa. Então, finalmente, eu posso ficar um pouco mais satisfeito. Por isso que eu tô pagando vários ienes. E eu sempre tive essa coisa de que podcast tinha que ser o oposto da música ali, né? Porque eu tinha raiva de música desde criança por causa desse tipo de coisa. Eu sempre... Às vezes a mulher nem era minha. Às vezes a mulher nem existia. E eu imaginava na minha cabeça que eu tava perdendo ela pra um... Eu já contei aqui a história que eu jurava que uns 2 amigos meus estavam transando em cima do bebedouro quando eu era criança. Eu já contei isso aqui? Tô com esse problema agora, porque agora eu tenho que ficar prestando atenção no que eu tô falando, porque eu já botei tanta coisa na internet que tá difícil até conversar com as pessoas na vida real, assim. Eu tava conversando com um amigo meu outro dia, de que quando eu crescer eu quero ter vários óculos, né? Um monte de óculos, assim, tipo o Jô Soares, que tem um monte de óculos. E eu queria que quando eu crescesse eu tivesse um guarda-roupa, assim, cheio, só de óculos, que não é... Óculos é roupa? Eu não sei qual que é. Bom, se o óculos se sentir roupa naquele momento, eu super apoio e tal. E aí eu achava assim, eu ia abrir aquele e falar, porra, eu tenho um monte de óculos. Isso representa que você venceu na vida, sabe? Eu já gastei o dinheiro com tudo que eu queria, agora eu vou gastar só com roupa, que é o óculos no caso. E aí eu achava que isso ia acontecer, e quando eu ia chamar alguém na minha casa, por exemplo, chamar você pra minha casa, você que tá ouvindo que não responde minhas perguntas. Você já tá aqui, aliás, né? Deve ser por isso que eu me sinto tão sozinho. E aí, eu não tô querendo fazer com que meu trabalho volte a ser só uma sequência de eu falando mal de mim mesmo, igual eu já fiz na minha vida, sabe? Eu não tô querendo isso. Mas, como eu disse, eu já acordei meio mal. Aí eu ia chamar alguém aqui em casa e a gente ia sair pra rua, sei lá, pra comer um crepe. Aí a gente ia estar na porta, aí eu ia falar, putz, esqueci meu óculos. Mas aí eu ia falar pra pessoa, você pode ir lá no meu guarda-roupa pegar o meu óculos pra mim? E aí a pessoa, claro. Aí ela vai lá, abre o meu guarda-roupa e pum, uma chuva de óculos em cima dela, sabe? Não realmente cair, mas ela ia ver um monte de óculos assim. E eu ia querer ter um monte de óculos, ia mandar ela ir lá pegar só pra ela ver como eu tenho um monte de óculos, sabe? Eu ficar ha. E ela ia ficar, pô, Robert, realmente, pô, um monte de óculos e tal. Ele tem muito dinheiro mesmo, deu certo na vida. E aí ela ia ter que perguntar, qual óculos você quer que pegue? Eu ia falar, qualquer um. E aí ela ia ter que ficar escolhendo entre os meus 10 mil óculos ali, só pra ela ficar mais tempo olhando pra quantos óculos eu tenho, que seria ali a minha forma de mostrar que eu venci na vida. E aí eu tava falando isso pra um amigo meu, e ele falou assim, eu falei isso, ele riu pra mim e falou assim, você já me falou isso já. Ou seja, eu já tava, em primeiro lugar, entregando esse meu plano, que talvez daqui a 20 anos, se a nossa amizade for duradoura, que é um negócio muito difícil de acontecer, provavelmente a gente vai parar de se falar daqui a pouco. Isso é algo que a gente sabe, né, que vai acontecer. A internet tá aí, mas assim... porque assim, ele é meu amigo de trabalho, né, e tal. Então, assim, a partir do momento que um mudar de trabalho ou um for demitido, eu acho que vai cortar totalmente o contato, porque a gente não vai mais frequentar os mesmos lugares e tal. Vai ser triste pra mim. Mas tem a internet, Robert. Tem o Skype. Nem tem o Skype, isso é mentira. Nem existe mais isso, vocês estão malucos. E outra, tem a internet. Sim, tem a internet, mas o ruim de ter a internet é que na internet você recebe a mensagem, você olha e fala, não vou responder não. E aí você não responde. Tem a internet, mas e daí? Tem a internet, essa ferramenta que ajuda tanto a gente a ignorar as pessoas. Você pode continuar falando com essa pessoa, mesmo com vocês longe. Aham. Sei. Bom, aí ele falou no final assim... eu sei, Robert, já me contou isso já.
ele não bastando, às vezes até seja bom que a gente pare de se falar, porque não bastando ele ouvir toda a história, me fazer participar desse momento comigo mesmo tão desgastante, que é contar uma historinha minha que eu inventei, só no final, ele podia desde o início ter falado: Robert, não, você já me contou, não passa essa vergonha na minha frente, não, a gente não precisa disso no nosso relacionamento. Ele esperou até o final e falou: sim, Robert, isso tudo que você já falou não era necessário. Esses 5 minutos não era necessário. E aí eu fico com vergonha. Porque eu sou tão monoassunto que eu fico assim, pô, desculpa, cara, Porque você entrega que tá contando aquilo pra todo mundo. Você entrega que você não tem uma conversa original com a pessoa, tá ligado? Porque se eu não lembro que contei pra ele, é porque eu já contei pra tanta gente que eu nem me importo mais pra quem que eu tô contando. Aí é foda, né? E eu tô esquecendo muito isso e eu não quero que aconteça. O foda é porque na internet, além de ser uma ótima ferramenta pra ignorar, é uma ótima ferramenta também pra você nunca se perder de tudo que você já fez na sua vida. Quantas coisas minhas estão na internet que eu olho e falo, espero que ninguém veja isso. E aí eu lembro que tá na internet, que o mundo pode ver, sabe? Aí eu lembro que eu tô numa situação de perda, porque conhecer alguém novo é uma bosta. Conhecer alguém novo é super difícil quando você tá na minha situação. Porque a pessoa sabe todas as coisas ruins que você já fez, enquanto ela tá lá no WhatsApp dela, ela nunca botou a cara dela numa foto com várias fotos, uma depois da outra, que forma um vídeo, e áudio no fundo, falando altas besteiras, sabe? E aí eu tenho que ficar... Aí eu que tenho que ficar contornando isso e eu não tenho nenhuma arma pra falar com a pessoa. Ah, é? Vou ver esse seu vídeo aqui de 2011 também. Aí eu quero ver se você continuar me fazendo passar vergonha na sua frente. Não existe isso, tá ligado? Aí eu tô registrando tudo. E aí eu tenho que ficar tomando cuidado se eu já falei... Eu já devo ter contado essa história do que eu achava que minha amiga e meu amigo estavam transando em cima do bebedouro quando eu tava na segunda série. Sabe por quê? Porque eu conto pra todo mundo essa história. E eu sei que no último episódio eu falei que vocês não são ninguém... Mas vocês são alguém. Aliás, o nosso plano aqui no Spotify é ser o podcast menos ouvido da história do Spotify. Então, se você me odeia, tá? E quer que eu não realize meus sonhos, estou falando de todos vocês que... o Jorge Jorge, puta que pariu, que nome que foi que eu fui trocado, viu? Robert também, né? Pô, eu perco pra todos. Jorge, pelo menos, tem apelido. Jojo. Caralho, Jojo... Eu acho que Jorge não tem apelido, não, hein, cara? Bom, Robert tem. Você pode chamar de Bert, Bebé, Roró. Você pode chamar de Pausudo, 22 centímetros. Você pode chamar de qualquer coisa. Tenho certeza que esse Jorge não. Aí, o podcast tá aqui agora e eu já devo ter contado essa história. Então eu não vou contar ela. Mas se eu não tiver contado, vocês me mandem um e-mail para odocisom@gmail.com. Eu tava com um projeto de começar a escrever em post-its e colar na minha cara. Não na minha cara, porque senão não ia ver, não ia adiantar de nada. E do jeito que eu sou desleixado com a minha cara, eu ia sentir um post-it colado aqui e ia falar: ai, de novo sem tomar banho há 2 semanas, hein, Robert? E aí eu só ia... nem ia passar a mão, assim, eu só ia ficar... eu tô moribundo mesmo, eu sou sujo. E achar que não tava ali. Enfim, eu não ia colar na minha cara, eu ia colar no meu óculos, entendeu? Por isso que seria bom eu ter vários óculos para sempre lembrar o que eu tenho que fazer e conseguir me posicionar acima das pessoas, né? Por eu ter mais óculos que elas. Porra, falar cansa, cara. E aí eu ia colar o post-it no meu óculos, ou sei lá, no meu caderno, sabe? Lugares assim mais convencionais, assim. Eu quero que vocês identifiquem com o meu conteúdo. Apesar de que hoje em dia, até quem não... foda-se. Aí eu ia colar lá e ia lembrar do que eu tinha que fazer, porque ontem mesmo eu percebi que eu tava uns 4 dias tendo que ligar pra um amigo meu pra falar sobre um trabalho e tal, e eu não liguei em 4 dias, porque eu fiquei nesse lance, vou ignorar, depois eu respondo, blá, blá. Aí tem aquele momento muito chato que você tá precisando de alguém, e aí você vai falar com a pessoa e tem lá umas mensagens de 2 meses atrás da pessoa falando: Robert, sinto muita saudade. Robert, eu sinto tanta saudade, fala comigo. Tá bombando na internet agora esses prints, né? De pai e mãe que é delinquente e não fala com o filho. Eu fico imaginando... Na verdade eu não fico imaginando não, pensei só agora aqui. Às vezes, eu tenho certeza
que algum pai só esqueceu. E aí daqui a 5 meses ele vai olhar e falar, puta que caralho. E aí ele não vai responder, porque ele vai ficar com vergonha, assim, de responder um oi, depois de 5 meses ignorando. Sou sua filhinha que te amo tanto, sabe? Ele fala, não, cara, nossa, isso vai ser tão traumático pra mim e pra ela, melhor não fazer isso, não. Aí eu tava com esse plano de escrever no post-it, só que eu sempre fico, depois eu escrevo, sabe? Depois eu faço isso. Deixa eu falar normal agora. Eu falei pro meu público do Spotify que mora embaixo da terra. Eu não sei qual rede que vocês usam aí, mas eu sei que vocês falam assim porque é a pressão da gravidade, ondas gravitacionais e tal. Eu estudo. Tem algumas coisas eu não preciso procurar no Google pra passar de conhecimento pra vocês. E essas coisas são as coisas que eu invento. Eu inventei isso agora. E aí eu falei, vou escrever no post-it. Eu fico, depois eu escrevo. Entenderam agora que eu tava falando depois eu escrevo? Se você entendeu antes de eu ter falado assim, sabe, se você entendeu isso, e você se sente tão deslocado no mundo que a gente tá hoje, te juro que é porque, cara, tu veio debaixo da terra e você não lembra porque te colocaram aqui muito cedo. Talvez seja bom você voltar de onde veio, voltar pra onde veio. Fica tranquilo, pega podcast lá, você vai continuar me ouvindo. Apesar do que seria ótimo pra mim você não ouvir, porque eu tô querendo ser o podcast menos ouvido do Spotify. Você que me odeia pode ouvir aí várias vezes pra eu ficar triste por tá subindo no ranking do Spotify. Eu tô assim, eu dei uma olhada pra ver onde é que eu tô no Spotify na categoria comédia, eu juro que eu tô... Se é o número 200, é porque não tem classificação, né? Mas se é o 200, tá pouco ainda, sabe? É bem pra baixo, assim. Eu tô do lado de uns podcasts mexicanos, sabe? Ninguém vai chegar lá pra achar. Ninguém vai chegar lá. Se eu pudesse pagar mais alguns ienes pra subir, eu com certeza estaria pagando. Então, aí eu botei uma musiquinha no começo. Vocês ouviram a musiquinha que eu botei? Eu fiz ela pra ser o tema do Spotify, porque eu achei... Aí já quebrando tudo, né? Porque eu queria, como uma atitude rebelde aí, só ter voz no meu podcast pra ir contra todas essas coisas de fazer música e tal. E aí eu fui lá e fiz uma música em comemoração, a gente tá no Spotify, e essa agora é a música tema do nosso podcast. E porque eu tô no Spotify tem música e tal, então vamos pôr... E aí eu quis parecer que eu era mais profissional e que eu tinha um podcast de verdade, então eu fiz uma musiquinha. Se vocês forem fazer uma música, nunca usem esse assobio, tá? Porque o seu fone vai estar quebrado, você vai incomodar a casa toda e depois de 2 horas você vai ter perdido alguma porcentagem da sua audição aí, talvez uns 300% da sua audição, só tendo ouvido esse assobio por 2 horas seguidas, porque você estava fazendo uma musiquinha só pra ego, né? Porra, perdi total. Gente, é isso aí, cara. A gente tá aqui agora. Eu vou começar o podcast dessa semana lendo os e-mails, né? Eu não falei que ia ser bom esse podcast. Na hora nenhuma eu falei que isso aqui ia ser bom, gente. E eu tô tentando, assim, produzir coisas mesmo estando debilitado. Antes eu era assim, cara, eu vou gravar um podcast agora, vai ficar um lixo, porque hoje eu não tô muito bem pra gravar podcast. E eu preciso da minha cabeça funcionando bem pra gravar podcast. Isso sabe por quê? Porque eu sempre prometi um bom conteúdo, sabe? Sempre botei meu nome, sempre botei, assim, meu vlog, meu primeiro vlog na internet chamava O Videolog. The fucking Videolog, e tá ligado? Aí eu ia fazer um videolog ruim? Claro que não, cara. Eu tô aí pegando toda a honra dos videologs, né, que é altíssima aí, desde Felipe Neto até o outro moço, sabe? E eu vou pegar isso e vou destruir esse legado, porque eu coloquei o nome O Videolog, igual o pessoal faz com o meu nome, Robert. Essa história eu já contei, eu tenho certeza. Essa é outra coisa também que tá acontecendo. Eu esqueço se eu não contei também. E sabe o que eu devia fazer? Eu devia ficar em silêncio
Mas aí, é isso que eu tô querendo dizer. Aí eu estaria vendendo algo errado, porque seria o doce som da minha voz. Apesar do que, algumas pessoas falaram, sua voz não é doce não, Robert. Sua voz é bem agressiva e taquara rachada, assim. Então talvez o doce som da minha voz seria o silêncio. Pra várias pessoas, assim. Por exemplo, para pessoas que... Eu fiquei em silêncio por muito tempo, eu perdi a noção do silêncio e do tempo também. Para várias pessoas aí que deveriam ter o doce som da voz, por exemplo, seriam as pessoas que apoiam o Bolsonaro. É assim que faz polêmica? Não tem ninguém para me responder aqui, não. Bom, vocês podem mandar um e-mail aí para Rasputia, arroba odeio rock e música.spotify.org ou então para a Academia de Letras do Desodorante Axe @gmail.com. E caralho, eu tô pensando em parar todo o podcast só por causa dessas últimas duas coisas que eu falei. Bom, galera, o que eu tô querendo dizer é que eu às vezes ia escrever no post-it, aí eu falava, vou escrever no post-it agora, e quando eu ia escrever, eu esquecia o que eu queria escrever. Eu só ficava com um quadradinho amarelo. E-mails, galera. Várias pessoas mandaram e-mail. Se você quiser mandar um e-mail, você manda para odocesom@gmail.com. Vamos lá. O Lucas Alves... Puta, que coisa enorme! Lucas Alves, ele falou assim... E aí, Robert? Eu acho muito curioso... Desculpa ter falado que é enorme. Não é enorme. Pode continuar. Pode continuar mandando e-mails. Isso aqui é pra isso mesmo. Se eu quisesse coisas pequenas... eu pediria um anão pelo correio. E aí, Robert, eu acho muito curioso o fato de que, por termos uma idade bem próxima, sua carreira no YouTube refletiu muito de como eu estava vivendo minha vida. Uau! Isso é uma coisa que... Tá vendo? Olha só. Não só eu tinha um canal chamado O Videolog, que estava aí definindo o que era um O Videolog, o que era um videolog para alguém, estava refletindo em como ele estava vivendo a vida. E você sabe que o reflexo do espelho, ele muda de acordo com quem você é, né? Então, assim, se eu tava mudando, ele também tava mudando. E eu não mudei pra melhor, não, viu? Houve aí uma decadência dos últimos 20 anos pra cá, que desde que eu nasci só fui caindo, né? Então, assim, sabe quando você aponta um laser pro espelho? Não sei se você já fez isso. Mas se você aponta um laser pro espelho, ele... Por exemplo, assim, vamos supor que tem refletido no espelho um armário. Aí se eu aponto o laser pro espelho na maçaneta do armário, a maçaneta do armário na vida real fica com o laser também, porque ele reflete. Se você altera algo no espelho, algo na vida real também está alterando. Algo na vida real tem que alterar também. Porque o espelho é a realidade, né? Mas aí se você aponta para o espelho que é a realidade, algo no mundo real também muda. Então se eu mudei e aí ele acabou mudando também porque eu era reflexo, bom, alguém se fudeu aqui e fui eu. E por isso que você também. O primeiro vídeo seu que eu vi foi um de você explicando porque não gostava do Faustão. Eu obviamente fiquei muito puto. Eu expliquei isso? Eu fiquei um tempão do meu vídeo explicando isso? Ou eu só falei, eu odeio o Faustão? E hoje em dia isso é uma explicação na internet. Aí tem uma vírgula, aí no seguinte ele falou assim, ó, porque você não explicou merda nenhuma. Mas eu vi alguma coisa ali que me prendeu. E desde então não abandonei mais, que te prendeu. Bom, eu espero que você tenha se entregado e tal, e que eu não tenha te prendido. E não abandonou mais. Obrigado. Diferente do que minhas ex-namoradas fizeram comigo. Aí, tá vendo? Olha só. Olha como eu estraguei a vida desse menino. Deixando ele refletir no meu reflexo. Lógico que eu não fui tão bem sucedido como você. Foi sim, meu querido. A gente é reflexo um do outro. Mas inveja não é a pauta. Até porque partilhamos da mesma ideia sobre inveja. Caralho, ele sabe todas as minhas ideias que eu não sei. Eu não tenho a menor ideia do que eu tenho de ideia sobre inveja. Eu não tenho a menor ideia do que sejam minhas ideias sobre o Faustão. Eu não tenho a menor ideia do que são minhas ideias. Você tem certeza que é em mim? Você não acha que talvez você pode estar me confundindo?
Tem vários Roberts no YouTube. Pra falar a verdade, eu nem sei qual é a pauta. Eu nem sei por que comecei a escrever esse e-mail. Ah, cara, aqui a gente é tudo assim, velho. Eu não sei por que eu comecei esse podcast. Eu não tenho motivo pra estar fazendo isso. Eu ligo o microfone sem saber nada do que eu vou falar, a gente vai descobrindo junto. E a gente talvez vai entender que, às vezes, isso é errado, isso é equivocado, cara. Às vezes a gente tem que ter um planejamento, senão vai ficar um lixo. Mas ninguém vai ouvir mesmo. Eu tô na categoria 4.000 do Spotify. E nem sei por que comecei a escrever esse e-mail. E por que continuo escrevendo. Cara, as suas ideias são iguais às minhas. Se você se inspirou em mim, se um mérito da sua vida foi se inspirar em mim em algum momento, o que eu não acredito, fique bem com você, porque você conseguiu se inspirar bem, e eu fico mal comigo por ter sido esse tipo de gente. Talvez eu não tenha nem começado. Ah, caramba, eu tô imaginando tudo isso, né? Esse e-mail nem existe. Mas a dificuldade de escrever alguma coisa é tão grande, né? Não sei se eu concordo com isso não, tá? Que às vezes eu me prolongo demais na introdução e esqueço completamente do que eu ia escrever. O que parece ter sido o caso de agora. Eu jurava que esse podcast eu ia começar lendo os e-mails, cara. E não... Eu tenho o quê? Tem um tempo já que eu tô aqui falando. Quanto tempo tem? Tem meia hora. Tem meia hora que eu tô falando aqui. E sabe o que eu tô fazendo agora? Eu não sei se vocês sabem, mas eu uso o microfone do celular pra gravar esse podcast. Aí eu tava notando que tava dando muito uns no podcast, além das partes que eu ficava fazendo isso com o sovaco, assim, ó. Que eu me divirto fazendo isso. Além disso, a minha boca também, que tem que eu devia passar um axe nela, né? Eu queria que ela parasse de fazer esse barulho, então eu botei uma meia minha pra servir como escudo do vento. Não lembro como é que eles chamam isso. Aí eu peguei a meia que tava no meu pé, botei no meu celular, totalmente arrependido, porque é o lugar, porque a minha boca fica logo abaixo do meu nariz. Aí você aí que tá ouvindo debaixo da terra e a pressão das gravidades afeta diferente o seu rosto, né? Você não vai se identificar com o que eu tô falando. Mas o meu nariz é um pouco acima, assim, da boca. Imaginei. É foda isso, né? Porque agora, como não é vídeo, você não consegue ver. Mas, puta, eu já me distraí total, velho. Ah, tá. Aí a meia tá fedendo. Mas, de qualquer forma, eu não tenho nada pra te perguntar. Na verdade, eu nem sei se você pediu e-mails perguntando alguma coisa. Não pedi, não. Eu só preciso que alguém fale além de mim aqui, cara. Porque eu sou péssimo nisso. Ou pediu só e-mails no geral. Faz uns 50 minutos desde que eu terminei de ouvir o último podcast, então não lembro mais. Mas cara, mas também pouco importa agora. Eu já me perdi completamente nesse e-mail sem pé nem cabeça. Ainda bem, né? Cara, onde é que vocês vivem? Bom, na verdade eu queria dizer... De onde vem meu público? De onde vem meu público? Me manda um e-mail falando de onde você vem, como é a sua casa, como que você se olha no espelho, como que você fica quando seus pais saem de casa. Que horas você se masturba? Você se masturba de noite antes de dormir? Ou você prefere a masturbação matinal logo após acordar? Eu tenho minhas alterações. Às vezes eu prefiro de noite, às vezes eu prefiro de dia. Porém, eu acho que aquilo ali afeta muito o resto porque assim, se eu não me masturbo... Eu nunca faço os dois. Nunca faço os dois. Porque não quero deixar meu pinto mal acostumado, assim, sabe? Primeiro porque eu tô cansado e tal, e tem estrogonofe na geladeira, eu quero comer. Então eu largo no meio. Mas eu nunca faço os dois, porque pra mim você tem que se definir, tem que decidir uma coisa, sabe? Aí, antes de dormir, talvez aquilo ali melhore meu sono. Antes de acordar, talvez melhore meu dia. Mas talvez também eu fique criando expectativa por causa de uma punheta que eu bati, e aí eu fico muito perdido, né? De como que... Pô, não tá acontecendo o que eu achei ali da punheta. Meu corpo tava achando que ia acontecer uma coisa e não aconteceu. Então eu tô preferindo ali bater às 5 da manhã. Eu boto o despertador, abaixo a minha calça, abro o Tumblr
E faço ali no período que é 5 da manhã, que tá escrito que é da manhã, porém se eu olhar pela janela tá tudo de noite, e aí meu corpo fica confuso e fala, pô, eu não sei o que esperar do dia de hoje. Aí eu vivo um dia na realidade. Bom, vamos ler aqui o e-mail da pessoa que acha que tem que ter pé e cabeça no e-mail. Bom, na verdade eu queria dizer que eu finalmente descobri porque você não gosta do Faustão. Você não gosta do Faustão porque acabou o e-mail. Esse é o fim do e-mail. Eu vou te falar por que eu não gosto do Faustão, tá? Eu não gosto do Faustão porque eu tava vendo o Faustão. Nada contra o Faustão como pessoa, até porque esse nem é o nome dele. O nome dele é Fausto, não é? Se eu não me engano. Esse é o nome dele. Contra o Fausto, não tem nada contra. Porra, o cara tem uma pizzaria em casa, foda-se. Ele faz o que ele quiser, sabe? Na vida pessoal dele. Na vida privada dele, ele chama o Miguel Falabella pra comer pizza aqui na minha casa. Cara, isso não pode ser um sonho, velho. Isso não pode ser um sonho. A pizzaria do Faustão é na casa do Faustão. O Felipe Neto tem um cinema em casa. Eu entendo. Eu nunca teria, mas eu compreendo. Uma pizzaria não faz muito sentido, gente. É pra chamar os amigos? Gente, pede um monte de pizza. Ah, não, mas os meus chefes, eles são... Não, seus chefes não são diferentes. Seus chefes, se não fosse seu chefe, eles seriam contratados de outro lugar. Você pede desse outro lugar. Vendo um Netflix na sala. Isso não pode ser um sonho, cara. É megalomania isso. Eu quero o monopólio da melhor pizza. É um gordo mesmo, né? E aí no programa dele tem um quadro lá que chama Show dos Famosos, que os famosos vão lá pra fazer imitações de péssimo gosto de grandes artistas. O último que eu vi, porque eu às vezes estou passando na sala e a TV tá desligada, aí eu ligo a televisão e vejo Faustão. Você achou que a TV ia estar ligada, né? Claro que não, eu bati punheta às 5 da manhã hoje, cara. Você não sabe o que eu vou falar no próximo segundo. Viu? Aí, o que acontece é que eu cliquei lá pra ver o Faustão. Aí, o Mumuzinho tava imitando o Ray Charles. O Ray Charles é esse cara aqui, ó. Eu não posso fazer isso. Bom, então eu vou mostrar pra vocês como é que é o Ray Charles. Ele fica assim, ele tem essa coisa aqui na mão, e ele faz assim... Em algum momento, se ele falar por muito tempo, ele faz assim. Agora eu vou mostrar pra vocês, que é um talento que eu tenho e que poucas pessoas sabem, eu vou mostrar pra vocês como é eu imito o assobio de qualquer pessoa famosa. Qualquer uma. Qualquer uma. Eu sei como elas assobiam e eu imito muito bem o assobio dela. O Ray Charles, ele assobia assim. Ele tem esse assobio. Pra provar o meu talento, vou imitar o assobio de outras personalidades. Eu vou imitar o assobio do Luiz Inácio Lula da Silva. Ele assobia assim, ó. Eu vou... Já deu pra provar o ponto, né? O Ray Charles estava cantando e, na verdade, era um Mumuzinho fazendo blackface. Ele já era negro e botaram lá um blackface nele. Eu achei guerrilha. Isso eu gostei. Mas eu não acho que o Faustão tem algum mérito sobre isso, assim. Eu acho que ele tá morto. Tipo um lance meio Paul McCartney, assim. Aquele cara lá é outro cara, o Faustão tá na casa dele comendo pizza, assistindo o programa e falando: ai, que bosta, hein? Sabe, umas coisas assim. Aliás, imitei bem ele? Cara, é porque vocês não viram a minha imitação do assobio do Faustão, cara. É foda. Mas eu não vou fazer agora. Vocês ainda não merecem. E ninguém pediu também, né? Então, sei lá, não quero ficar incomodando. Aí, o Mumuzinho tava cantando lá, igual o Ray Charles. Sabe o que eles botaram do lado do Ray Charles? Bailarinas. E as bailarinas estavam frenéticas enquanto ele cantava What a Wonderful World. E as bailarinas, yeah, wow, boom, boom, balões, yeah, wow, explosão atrás e tal. Caralho! Essas bailarinas iam ser... Cara, o quão foda seria você ligar no Faustão? Não tem nada a ver, gente, não tem nada a ver. O Ray Charles tá morto.
que vocês estão dançando? Olha como ele morreu, ele está morto. Não dança isso. Eu queria vocês, bailarinas, indo de um lado pro outro, assim, ó, com a cabecinhas, ó, curtindo e tal, com o Discman na mão, fone de ouvido. Isso seria foda. Era isso que eu queria. Só que não, e o Faustão vê isso e fala, normal. Tá, que horas são? Eu quero comer pizza. Agora é hora de comer a pizza! E ele vai pra casa. Deve ser isso. Não tem nenhuma pizzaria com bailarina, ele fez a dele pra ficar umas bailarinas dançando enquanto ele tá vomitando a pizza. Às vezes eu imagino o Faustão assim na casa dele, sabe? Sabe os povos gregos que comiam até vomitar do lado da mesa, na cara de alguma mulher? Sabe? Pra conseguir comer mais? É isso que o Faustão tava querendo. Ficam umas bailarinas lá dançando do lado dele. Não tem nenhuma pizzaria que tem isso. Enquanto ele tá vomitando pizza. E as bailarinas falando, é isso mesmo, Faustão. O Faustão é foda. Só porque não tem nenhuma diferença entre isso e você tem umas bailarinas cantando no meio do rate, tocando. Elas não cantam nem tocam, elas dançam. É uma arte aí que... É uma arte desvalorizada, não é? Porque o maior canal de dança no YouTube é funk, né? Que eles dançam e tal. Eu queria alguém que fizesse... Eu vou fazer isso. Puta, eu vou fazer isso, gente. Um canal de dança de música clássica. São músicas clássicas e aí eu boto uma bandana, assim, boto uma calça daquelas saruel, que para dar espaço ali pro meu talento da dança. Fico sem camisa, pode ser, e eu danço músicas clássicas, entendeu? Enfim, vocês vão precisar ver isso no meu canal do YouTube. Bom, aí eu odeio o Faustão por causa disso, porque ele não interfere no programa dele. E o programa leva o nome dele, ele não se importa, ele devia fazer alguma coisa sobre isso. Eu não gosto disso, eu não gosto do jeito que eles vendem isso, não gosto... Enfim, esse é o Faustão que a gente tem. Obrigado por perguntar. Tem outra aqui, ó. O João das Cabra. O João das Cabra, ele perguntou pra mim, Robert, que tipo de música tu ouve? Recomenda alguma coisa aí. PS, aceito a senha do e-mail para cadastrar em site hentai. Cara, sabe que eu não lembro a senha? Eu realmente não lembro a senha, vai ficar pra próxima aí. Eu já falei, né? Que eu tenho uma senha pública e um e-mail privado. Mas aí agora foi a primeira vez que eu fiz essa coisa aí de ter um e-mail público e uma senha privada. Eu vi que faz sentido as pessoas esquecerem senha. Bom, não lembro, mas vai tentando. Bota aí, odossom@gmail.com, tenta um monte, vai entrando. Deve ser algo bem fácil. Deve ser o número da minha conta no banco. Da minha senha no banco, desculpa. O número da minha conta no banco eu posso mandar pra você, é só você pedir e tal. E aí eu faço. Cara, posso ser idiota? Tenho vários problemas com música, tá? Não consigo ouvir música direito, eu não entendo, tipo, um solo de guitarra? Que ótimo, você tocou umas notas uma depois da outra. Por que alguém vê isso? Por que vocês estão ouvindo isso? Não faz sentido, gente. O que isso provoca? Provoca nada. Em mim, pelo menos, não provoca nada. Eu fico ali, cara, o que vocês querem que eu entenda com isso, sabe? Então, assim, eu vou aqui abrir o meu Spotify e vou ver o que eu tava ouvindo. Não tem mais histórico nesta droga, né? Deixa eu ver aqui se tem. O inferno. Histórico. É isso aqui que eu tava procurando. Olha, eu ouvi o último álbum todo do Kanye West. Eu, antes disso, ouvi Beyoncé. Depois eu ouvi Jay-Z. Depois eu ouvi Beyoncé demais. Tem um Ed Sheeran aqui no meio. Uau! Eu realmente dormi nessa parte, cara. Deve ser por isso que eu tô dormindo mal. Foi ontem isso? Ah, tá explicado. Por isso que esse podcast tá ruim. Culpa dele. Depois eu ouvi o álbum todo do Rashid. Depois eu ouvi Lily Allen. E agora acabou meu histórico, porque eles não acumulam isso, parece, assim. E eu vou ver aqui agora o que tem no meu descobrir aqui, ó. Porque aí talvez aqui tenha umas coisas pra vocês... Porque eu não guardo. Ah, então! Eu nunca guardo as músicas que eu gosto. E aí eu fico assim, pô, as pessoas quando me perguntam as coisas que eu gosto, eu fico sem saber responder. E aí eu criei uma playlist chamada Pra Quando Alguém Me Perguntar Quais São Minhas Músicas Favoritas.
Era pra isso que eu tô usando. Essa playlist é pública, qualquer um pode seguir. Tem aqui, ó, Belchior, Fiona Apple, Coldplay, Cat Power, Felipe Dilon, Kelly Key, Bo Burnham, Tim Minchin. Tem uma do Marcelo Camelo, mas eu juro que eu tinha fumado crack nesse dia. Tem umas do Erasmo Carlos, tem Seventh Element do Vitas, Bee Gees, Legião. Juro que tinha tentado suicídio esse dia e achei que nunca mais ia acontecer. Billy Idol, Rolling Stones, U2, Johnny Cash. Porra, é isso o meu podcast? Falando nomes. Cláudia, Jorge, Serafim, Romero. Ah, tem uma música com esse nome, é assim, ó. Homero, Moro. Aí é o nome vai ser o nome do meu filho. Meu filho vai chamar Homero. Ou Rogério ou Angelo. Tem, ó, Childish Gambino, tem Pablo Vittar, realmente gosto. Rap ruim, Tim Maia, Beyoncé e enfim, eu tenho algumas coisas vergonhosas aqui, mas são músicas que eu gosto, então talvez se você se interessa por isso por algum motivo, pode ouvir essa playlist, se você quiser eu te mando o link, ou então você pode só pesquisar, porque você tá ouvindo isso aqui no Spotify, pesquisa no Spotify, pra quando alguém me perguntar quais são minhas músicas favoritas, é uma playlist que tem 2 seguidores, não dá pra ver. Eu fiz um fake pra seguir isso aqui também. Bom, vamos lá, tem mais e-mails aqui? Esse aqui, ó, é o Sem Assunto, do Ariel Zaikaner. Qual é o episódio do defecamento e do Tetris com papel, Robert? Não achei. Pô, eu tô muito feliz que você pensou nisso, porque eu realmente, quando falei isso, eu tinha essa ideia de que ficasse na cabeça das pessoas. Pra quem... Olha só, eu não sei mesmo o episódio e tal, você vai ter que ficar procurando. Mas, assim... Então você vai ter que ouvir tudo e tal, e até porque eu preciso de view no Spotify, eu preciso subir ali, gente. Eu tenho um ego tão fraco, sabe? É um poço de ego. É difícil pegar ele, eu fico triste fácil, às vezes eu tô no fundo do poço do ego também. É o poço do conhecimento. Pra você ter um conhecimento, pra você ser inteligente quando tá num poço de conhecimento, você tem que estar no fundo do poço de uma vez. Ou seja, só é inteligente quem tá no... era isso que Nietzsche estava falando? Gente, é conhecimento atrás de conhecimento nesse podcast. O livro do Nietzsche podia ser resumido... Sabe quando pegam aquelas fotos de capa de livro e aí colocam um tweet? Podiam botar esse podcast aqui. Eu não tenho ideia de como que vão representar som numa imagem, mas, cara, eu nunca falei que ia conseguir fazer isso. Eu tô só dando... Eu tô jogando ideia aqui, entendeu? Papum, pega quem quiser. Se não quiser também, cara, eu tô dando de graça. Aí você que jogue fora essa ideia. Mas eu acho que você ia conseguir vários likes. Você ia conseguir vários likes, talvez um Nobel também, né? Mas, enfim, se você não quiser isso, se você quiser que a gente continue sendo o país do Penta e não do Nobel, vai em frente. Você financia esta porcaria. Cara, eu tô muito ansioso pro Jogo do Brasil. Bom, o episódio do podcast que você vai ouvir, que vai ter a história do Tetris, é esse aqui. Eu vou repetir ela, porque já que eu tô repetindo sempre mesmo, não vai fazer diferença nenhuma eu repetir aqui também. A história, gente, é o seguinte, porque eu quero que cada vez mais as pessoas lembrem dessa frase. Dessa frase, não. Essa frase, junto com várias outras frases que eu vou falar depois também, que vão formar a ideia toda. O banheiro, o lixinho de banheiro público, o lixinho de banheiro comunitário é o Tetris dos adultos. Lá no meu trabalho tem um escritório. Não, é o contrário. No meu escritório tem um trabalho. Na verdade tem vários trabalhos lá, várias pessoas trabalham. Botei uma house na minha boca. Eu tô preocupado de eu estar com bafo, vocês estarem sentindo. Tem várias... Cara, eu tô tentando pensar alguma coisa sobre dentista aqui. Eu queria ser, às vezes, igual o Ari Toledo, que ele tinha uma piada
Que ele só mudava a profissão, alguém falava, tem uma piada de dentista aí? Ele, claro, o dentista estava no zoológico. E aí o dentista estava domando um leão. Que, cara, essa piada parece ser sobre um domador de leão. Você não ouviu falando dentista antes? Ah, mas como assim? Ele tava... Cara, dentista pode domar o leão se você permitir. Se você der o treinamento pra ele. Porra, esse era um texto do Ari Toledo que eu queria ver, hein? Ele explicando assim, não, cara, você tá enquadrando o dentista. Ele era dentista e tinha 2 profissões. Qual é o seu problema com isso? A sua vida tá ganha? A sua vida tá ganha, mas o dentista não tá, não. Ele tem que ter 2 empregos. O dentista estava domando um leão no zoológico. Desculpa, Ari Toledo! Ah, tudo bem. Enfim, quando ele fala sério, ele fala com a minha voz. Daí, o Tetris dos adultos é esse. O Tetris dos adultos é o lixinho do banheiro que você usa com outras pessoas, porque você não pode deixar aquilo ali pra cima. Você não pode deixar claro aquilo ali. Tem outras pessoas usando, você tem que ter respeito com elas. Elas não podem dar de cara ali com um papel sujo. Então você tem que ficar colocando ele de cabeça pra baixo exatamente ali num lugar e montando um jenga gigante de papel com bosta pra ficar tudo branquinho ali, completar o Tetris, sabe? Botar tudo do ladinho do outro. Esse aqui vai aqui, esse aqui vai aqui, esse aqui vai lá. Pau, pum, montou, pronto. Você ganha o jogo quando fecham aquele saco, botam um outro e chega à próxima fase. Então, respondendo, esse aqui é o episódio que eu falo sobre o Tetris com o papel. Enfim, de nada. Eu acho que eu vou indo embora aqui. Deixa eu fazer uns anúncios aqui, então. Tenho que falar sobre isso. Tô fazendo conteúdo exclusivo pro pro Instagram TV. Chama Propriedade Privada. É um programa que meu alter ego, ele faz ali em cima da privada, pra você que fica olhando o Instagram quando tá na privada se identificar com ele. E a gente fala sobre vários assuntos de banheiro mesmo, assim, e tal. São assuntos bem superficiais. No último programa eu entrevistei um economista, perguntando pra ele o que seria preciso para que os professores tivessem o mesmo salário do Neymar. Então, assim, vocês vão lá no Instagram. Meu Instagram é Rockiffer, com um R só. E vocês clicam lá no IJ Taivai e tem vários episódios lá eu tô tentando fazer sempre. Desde que saiu o IG Tofu, eu tô postando vídeo lá todo dia, desse formato. Tô gostando muito de fazer. Eu tô com um canal também chamado No Stop Doc. Eu trabalho nessa empresa chamada No Stop. Eu tô querendo ser o Otávio Mesquita do YouTube. Você pode ir lá nesse último episódio, eu entrevistei o Lucas Neto. Eu tô querendo entrar num processo aí de acordar o Lucas, sabe? Entrar na casa do Lucas Neto enquanto ele tá dormindo. Eu tenho certeza que o Lucas Neto ele deve ser um galinha, um cafetão quando tá longe da câmera, sabe? Eu gosto de imaginar isso deles. Eles são artistas, sabe? Daqui a pouco quando eles morrerem... Cara, eu tenho 20 anos. Você tem 20 anos também? Você tem por volta disso? Se você é mais novo que o Felipe Neto e que o Lucas Neto, se tudo der certo, a gente vai ver o Lucas Neto morrer. Se tudo der certo. Se der alguma coisa errada aí, infelizmente... ele nunca vai ver você morrer, porque ele nem sabe que você existe. Mas se tudo der certo, a gente vai ver o Lucas Neto morrer, cara. Então, vamos esperar que o Darwin vai fazer o trabalho. Chama nonstop.doc. Procura lá, nonstop, N-O-N, stop.doc. Procura no YouTube. Aí tem lá um vídeo de eu entrevistando o Lucas Neto, cobrindo o evento, papapá. Sério, muito engraçado. O Amaury Júnior do YouTube. É meu plano aí. Depois do meu fracasso como comediante, ladrão, lixeiro, eu acho que agora vai. Porque também eu não quero no podcast, porque podcast é fácil ganhar dinheiro. O que mais que eu tenho? Eu não sei. Eu acho que é só isso mesmo, gente. Muito obrigado. Eu troco nudes, tá? Se quiserem aí, só mandar. Se não quiserem trocar também, só pede eu mando. Isso tá me preocupando no IGTV. A minha mãe veio falar que se sentiu chocada de ver o filho dela na internet, sem calça, sentado num vaso. Falou que um dia, ela usou esse linguajar, um dia vai vazar o seu bigolinho ali.
O que minha mãe não entende é que se um dia vazar o meu... Em primeiro lugar, ela não pensa algumas coisas. Primeiro, que ela não pensa o básico. Ela não olha pra mim e pensa que talvez eu não tenha um bigolim. Talvez eu não tenha pinto. Ela não pensou nisso. Porque eu tô tão tranquilo ali porque talvez não tenha nada aqui. E ela continua nesse lance aí. Outro fato é que eu... Pô, cara, se aparecesse o meu bingolim ali, né, no vídeo, eu fico tomando cuidado pra não aparecer e tal. Se aparecesse, eu ia descobrir na hora, porque a frente da minha casa, essa minha janela, ia virar um escarcéu de mulheres e homens loucos. Robert, me chama pra dentro da sua casa, né? Sabe? Ia ficar um negócio assim. Então ela não precisa se preocupar, cara. Esse é só fama e dinheiro que ia vir, mais do que no podcast. Então, mas mesmo assim eu fiquei meio mal, porque é muito ruim ouvir sua mãe falando mal de você. É muito ruim ouvir a sua mãe falando que teria vergonha de você se você mostrasse seu bigolim por aí, sabe? Robert, eu sei que isso aí não é muito legal. Eu sei que não faz muito sucesso. Então, assim, pelo nome da família, não mostra seu bigolim, não. Tá bom, mãe, não vou mostrar. E aí agora eu tô tendo que lidar com isso. Ou seja, já foi um Ed Sheeran de noite, minha mãe falando que meu pinto não é legal. Aliás, não que eu queria... Ai, meu Deus, agora vai parecer que eu quero que minha mãe fale que meu pinto é foda. Não é isso. Eu quero nunca ter esse assunto com a minha mãe, é isso. Mas já era, já aconteceu, já. Bom, é isso. Quem quiser aí provar... A minha mãe tá errada. E eu posso provar. É só me pedir que eu mando. Tá bom? Beijo, tchau. Até semana que vem. Mande pros amigos. O e-mail é odocesom@gmail.com. Vamos conversar nesse monólogo. Muito obrigado. Deixa eu desligar aqui agora. Aí, vai.